Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito prazer, meu nome é Fernanda Sanches e convido para fazer parte do tema de hoje meu amigo Fábio Miquil. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E hoje o tema é um tema muito interessante. Várias vezes a gente já fez isso, não é, Fernanda? É rotineiro. É rotineiro. Isso não é bom, né? E eu acho assim, várias vezes a gente fez isso, toda hora a gente faz isso, né? O que será, né? O que será? Comparação. Quando a comparação vira um peso na sua vida e você não evolui. Então esse é o tema que a gente vem tratar aqui. E por que a gente vem tratar esse tema aqui? Na verdade, gente, eu vou andando na rua e vai acontecendo coisas comigo, aí eu chego pro Mickey e falo, Mickey do céu, vamos falar de tal tema, né? E hoje em dia a comparação, ela vem em grande escala pra gente, não é verdade? É verdade. A toda hora a gente fica se comparando ou com o que a pessoa tem, ou como ela é, ou o que ela conquistou. E isso não é legal, porque toda hora que a gente faz isso, a gente sente um pouco... inferiorizado, né? Em falta. Parece que alguma coisa não deu certo. E não é isso, né? Eu gostaria de começar falando assim, Fê, que cada um de nós é único. Não existe duas pessoas iguais. E para falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma analogia. Vamos imaginar que cada um de nós somos um caleidoscópio. Você já lembra o que é isso? Não. Aquele tubinho que você olha, você vai girando, vai formando imagens. Sei. Lá... Em 1900 Guaraná, olha... Quando era criança, a gente pegava 3 réguas, fazia uma piramidezinha, fechava um lado, colocava miçanga, papelzinho cortado, colocava um plástico lá e ficava girando e vendo as imagens formando. Nós somos esse caleidoscópio. Cada experiência que a gente vai passando, a gente vai jogando uma miçanguinha, um papelzinho colorido, né? Cada conquista que a gente vai jogando lá dentro, um trauma que a gente teve, vai lá um papelzinho meio escurinho lá dentro, não importa, a gente vai formando ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, várias experiências, várias habilidades, várias virtudes, vários conhecimentos e coisas também, algum medinho, um rancor, alguma coisinha, também faz parte. A gente vai jogando tudo dentro dele. Só que a hora que a gente olha para ele e começa a girar, a gente vê figuras lindas. Somos nós. Só que cada um de nós foi colocando pedrinhas diferentes. A Fernanda colocou mais rosinha, mais vermelhinho. Eu amo mais rosa. né? Eu fui colocando mais azulzinho, mais folhinhas coloridas e tal. Então, cada um de nós formou dentro de nós um conjunto de coisas que no seu total, no seu global, é muito bonito. Só que nenhum de nós é igual. Só que o meu bonito não quer dizer que seja mais bonito do que o da Fernanda. Cada um de nós teve experiências diferentes, criou valores diferentes, teve crenças, né, formadas ao longo das nossas experiências diferentes. A gente foi formando isso dentro de nós. Então não dá para dizer assim, então fulano é melhor do que eu. Não, somos diferentes. Todos nós somos muito belos. Essa é a nossa essência, essa é a nossa vida, né? E toda essa imagem colorida, geométrica, esses formatos que são gerados, é a nossa expressão. É aquilo que está dentro da gente e se exterioriza na nossa criatividade, na forma como a gente fala, como a gente se veste, nas coisas que a gente faz. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Cada um de nós é essa beleza, essa riqueza de experiências, de conhecimento, de virtudes, de fruto dos nossos relacionamentos, né? Então, tudo isso faz parte da gente. E não dá para falar assim, um é melhor do que o outro. Não. Todos nós temos essa estrutura formada para ter experiências
e formar essas imagens maravilhosas que somos nós e as nossas criações, as nossas realizações. Então nós começamos pela conclusão, tá, gente? Concluindo, o nosso tema é isso, tá? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que entender agora, eu acho excelente o que você falou, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, né? Que nem eu falei pra ele, Miki, vamos fazer esse tema e tal, porque assim, ó, aconteceu comigo, né? Um exemplo, né? Eu tava com uma pessoa, né? E essa pessoa, ela se compara ao sofrimento dela com o sofrimento da outra pessoa. Por exemplo, uma perda, né? Podemos usar o seu exemplo, sua mãe. Você perdeu sua mãe, Sim. né? Então, assim, tem gente que faz 3 anos, né? 3 anos, né? Nossa, no tempo voa. Então, assim, foi 3 anos. Então, assim, pra você, a dor que você sente hoje não é tão forte quanto a dor que você sentiu no dia. Sem dúvida. Né? Que com o tempo vai melhorando, vai amenizando. Só que assim, é o que ele falou, a pessoa é única. Então assim, não adianta eu comparar uma perda de uma pessoa com a perda da pessoa do Mikio. Porque a forma de eu digerir é diferente. E quando eu faço essa comparação, tipo, eu comparo o Mikio ter se recuperado fácil de um luto. Falei, eu preciso me recuperar fácil de um luto. E você não anda nisso, você não consegue. Então você fica frustrado, você fica comparando, você fica se julgando, né? Então você estagna no seu processo de evolução. Você estagna nesse processo de você se adaptar às situações. Entende? Então, por isso que eu resolvi fazer o tema, né? E hoje em dia, se você parar pra ver, vamos entender por que a gente se compara. Primeira coisa, né? A gente se compara porque o nosso cérebro, ele é como copia e cola, vamos dizer assim, né? Copia e cola. Então, assim, eu observo uma atitude, alguma coisa, meu cérebro copia aquilo, eu colo e faço o mesmo movimento. Isso, gente, funcionava lá na Idade das Pedras para a sobrevivência do ser humano. Beleza, funcionava. Só que hoje a gente tem a tecnologia. Nós temos uma onda de comparação que o nosso cérebro está fazendo. Então, por exemplo, rede social. Você entra lá na rede social. Vou te contar uma coisa, gente. Rede social, o pessoal usa filtro. Ele usa filtro, ele usa fundo, ele usa tudo, gente. Carro que não é dele. Carro que não é dele. Ele corta. Gente, tem inteligência artificial. Então, se hoje eu quero estar numa praia, eu corto, colo e ponho lá numa praia e vai aparecer igual. Eu fiz isso uma vez. Você fez? Eu fiz isso. Eu falei para meus alunos assim, vocês vão querer era um feriado. Falei, vocês vão querer ter aula ou eu posso curtir a praia? Aí eu pensei, Fernanda, imagina que você tá na praia. Aí eu peguei uma foto minha e minha cachorra, que eu tava na piscina de casa, tirei foto, fazia muitos anos, cortei a foto e colei numa praia. Aí todo mundo acreditou que eu tava na praia. Entendeu? Então assim, olha só, olha a onda que a gente tá fazendo. Então às vezes as coisas não são reais e você tá lá querendo calçar um sapato que não te serve. Entendeu? Então assim, a pessoa tá te vendendo uma coisa e você vai lá com a comparação, olha fulano tá na praia, fulano tá não sei aonde, olha o carro do fulano, olha como o fulano emagreceu, olha a pele do fulano, tudo filtro, gente, e vocês estão lá caindo, e aí você fica na comparação, que causa? Pode ter certeza, faz o teste, você vai entrar na rede social, fica lá, passando, perdendo seu tempo, né? Vamos dizer assim. Passando lá, olhando. Você vai sair pior do que você entrou. Por quê? Porque o seu cérebro faz a comparação. Né? Então isso é importante da gente pensar. Isso é importante da gente analisar. Eu tenho naturalmente essa comparação que meu cérebro vai fazer. Então eu preciso usar essa comparação de forma saudável. Então você tem 2 tipos de comparação na vida. A tóxica e a que vai te estimular alguma coisa. Tá? Por exemplo, alguém que emagreceu, né? Ou alguém que conquistou... Fala alguma coisa aí. Um emprego dos sonhos. Então você usa essa comparação para você estimular a ir atrás do seu sonho. Agora, não adianta você querer se comparar àquela pessoa
que vive viajando. Sua condição financeira não dá certo para isso. Então, aquilo, você começa a seguir ela. Seguir. Olha tudo que ela faz, olha tudo tal. E aí, você vai começar a ficar depressivo. Você vai começar a ficar ansioso. Entende por quê? Porque aquilo não é sua realidade. Você estimula o seu cérebro tanto nesse copia e cola que ele fala, querido, não dá. Ó, vamos copiar e colar na nossa conta bancária para ver se copia e cola na conta bancária do cara. Não dá. Então, assim, isso a gente precisa prestar atenção. É natural do corpo observar, copiar o que foi observado e passar para sua vida. Isso é natural. Aquilo que você não consegue, que não serve para você, é o sapato que a gente sempre fala. Não adianta você calçar 38 e querer usar um 35. Vai apertar. Né? Isso que você está falando, Fê, sempre o outro, ele é uma referência para você, né? Então, quando você vê alguém que conquistou algo que você ainda não conquistou, seja um bem material, seja uma habilidade, seja uma virtude, seja lá o que for, para que serve a gente viver em sociedade? Justamente um dos motivos que eu acredito é eu ter uma referência. Olha, a Fernanda conseguiu alcançar isso, ela aprendeu tal coisa, eu ainda não aprendi. Ok, mas a Fernanda, ela se esforçou, ela conseguiu fazer o que tinha que ser feito para chegar lá. Opa, eu também tenho qualidades. No meu caleidoscópio, talvez eu tenha colocado um pouquinho menos do que a Fernanda colocou no dela. Mas as peças estão aqui. É só eu colocar, agitar ali e começar a movimentar, que eu também vou chegar lá. É uma referência que eu tenho. Então, essa é a comparação saudável. A comparação tóxica que você estava falando, Fê, é o que todo mundo faz, porque o mercado, né, as empresas, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles criam um padrão. Assim é na moda, assim é tudo. Eles criam o carro... o formato do carro é SUV agora. Não é mais hatch, não, é SUV. É isso que tem. Então, eles criam um padrão. E meu sonho era ter um Escort 4 portas. Conversível? Não, só 4 portas. Então, uma vez que é criado o padrão, ele te vende esse padrão. Se você não tiver isso, ou se você não for assim, ou se você não fizer aquilo, você não vai ser feliz. Então, esse tipo de comparação, né, onde você referencia algo que para você não é a sua realidade é outra, mas ele cria em você um desejo, um sonho a ser perseguido. Só que o problema é que a gente fica voltado para fora e a gente não se volta para dentro, para ver a nossa riqueza, para ver as nossas forças, as nossas virtudes, aquilo que a gente já conquistou. E tudo isso que a gente tem de conquistas, de realizações, são fantásticas, são únicas, né? Faz parte da minha história de vida. E a gente fica buscando fora, na história de vida das outras pessoas, de uma realidade que nem é real, né? Uma fantasia que alguém criou para se exibir, para conseguir seguidores, likes, esse tipo de coisa, quando a gente deixa de ver essa riqueza enorme que nós temos, né? Então, quando a gente faz as comparações, você tem que ter sempre um referencial compatível. Não dá para comparar uma pessoa que conquistou o seu primeiro R$1 milhão com 25 anos com a minha história. É muito fácil você... porque você passou faz tempo. Daria para ter o dobro já. Não dá. Então, é muito fácil você ver o palco dos outros e não ver os bastidores. Tudo que ele fez, tudo que ele aproveitou de oportunidade. Eu não estou querendo julgar se foi lícito, foi ilícito. Não importa, né? Importa que ele conquistou e que a vida traz para mim N oportunidades para que eu também conquiste. E essa é a riqueza que a gente tem que buscar na nossa vida. Essa força que eu sei que eu tenho, essa convicção. Só que a gente só consegue chegar nessa certeza quando a gente se volta para dentro. Quando a gente fica muito
focado no referencial externo, no padrão que a sociedade colocou, que você tem que ser assim, você tem que fazer aquilo, que você tem que ser que nem fulano, né? Você esquece de ver que o seu potencial de jornada, de caminhada, de trabalho para conquistar o que você quiser, existe. Só que o referencial não pode ser alguém de fora que tem uma realidade totalmente diferente da sua. O referencial tem que ser você mesmo. O Mikio de ontem é a minha referência. O que eu quero alcançar é alguém melhor. Então, meu objetivo está traçado, o meu referencial está aqui e minha referência de futuro está ali. Então, o que eu tenho que fazer, que peças eu tenho que colocar no meu caleidoscópio, quando eu girar, eu vou conseguir a imagem que eu projetei de mim. É isso que eu tenho que fazer. Esse é meu referencial. É nisso que eu faço a comparação. O meu antes e o meu depois, fruto do meu esforço, do meu trabalho, da minha transformação. Então, sempre a gente tem que lembrar, né, que nós somos únicos. Somos únicos, né? Também temos que lembrar que o nosso cérebro copia e cola. Ele vai observar e vai copiar. Isso acontece por causa que a gente precisa pertencer a alguma coisa. Isso é normal. É a coisa mais normal do mundo. Só que assim, não adianta eu observar, que nem ele estava falando, eu vou observar fulano para ver se o palco dele combina com os meus bastidores, né? Então, vou observar isso. Então, assim, se eu tô fazendo essa observação, isso é importante. Você tem que observar sem julgar. Que nem ele falou, dos 25 milhões. Um cara conseguiu 25 milhões com 25 anos. Um milhão com 25 anos, né? Ele conseguiu isso, né? Então, assim, se você não conseguiu isso, a primeira atitude que você tem qual que é? Julgar. Ah, mas será que foi lícito? Ah, duvido. Então, assim, porque eu não consegui, eu vou julgar. E aí eu vou me juntar a outras pessoas que têm as mesmas atitudes. Então, isso também tem que prestar atenção na sua comparação. Conforme você se compara a outra pessoa, conforme você tem a sua reação, você tem um gatilho de julgamento. Quando você tem esse gatilho de julgamento, você atrai outras pessoas, tá? Aquelas pessoas que podem estar pensando igual você. Né? Até uma vez falaram assim, ande com pessoas milionárias que você vai ficar milionário, né? Por quê? Porque a forma de pensar é diferente. A forma de pensar é diferente. Claro, não trabalha pra você ver. Você não vai ficar nunca, né? Então, assim, isso você também tem que pensar. Eu não posso ter um estilo de vida de uma pessoa que é milionária, né? Ah, ele viaja todo dia. Ah, ele vai em restaurantes chiquérrimos. Não tem condição financeira para isso. Então, não adianta eu andar com ele só se ele pagar para mim. Né? Então você vai ser um chupim, né? Então isso a gente precisa começar a analisar. Então para e analisa todas as suas atitudes. Eu tô tendo uma comparação que vai me incentivar ou eu tô tendo uma comparação que é tóxica? Como é que você se sente, né? Por exemplo, nessa questão de se comparar com alguém que conquistou algo muito, muito jovem, né? O que você está pensando? Você está sendo inveja? Também pode ser, não gente. A gente pode ter inveja. Pode ser que a gente está tendo inveja. Aí você se junta com uma outra pessoa que pensa igual. Ah, também fulano? É filhinho de papai. Eu tenho um exemplo que aconteceu. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês da minha inveja. Que aí eu percebi que eu tinha inveja, né? De uma moça que chegou na loja com uma S10, nem sei se era S10 carro aquele, mas era linda a caminhonete dela. Aí ela desceu, ela não tinha nem 19 anos. Um corpo que, nossa, eu falei, não acredito. Eu aqui ralando, né? Me matando de trabalhar. E aí, ó, a facilidade do mundo aí. Aí eu falei, pô, como assim? Né? E se eu chegasse e falar pra Mikio, olha aquela lá, ó. E aí o Mikio ia juntar a comparação dele, né? Que o Mikio também tem um corpo perfeito, não, viu, gente? Tá achando que... Então, ele ia começar a juntar comigo, eu vou estimular ele a comparação tóxica. Aí eu vou falar, tá vendo? Mas também, vê o pai dele, é fazendeiro. É fazendeiro. Não é? É fazendeiro. E aí vem a fofoca. Vem a fofoca, defamação. Vem inveja. Então, o que aí ninguém vai pro céu. Então, é isso que eu queria dizer. Aquilo que é tóxico não te faz bem.
tá te intoxicando, tá te envenenando, né? E parece que a gente tem um prazer de falar mal dos outros ou fazer fofoca dos outros. Tá vendo? Ó, fulano fez isso, ó, tá vendo? Se deu mal. Parece que a gente quer. Por quê? Porque assim, quando você vê que o outro tá se dando mal, tá assim, não sou só eu. Parece que você se sente aliviado. É a com o sofrimento do outro. É a comparação. Eu quebro a cara, fulano também quebra. Ah, bem feito pra fulano. Então isso é negativo. Isso negativo. Causa um negócio ruim, né? E com isso dentro de mim, eu vou pra frente. Não, você fica estagnado. Exatamente, né? Ao invés disso, por que eu não falo assim? Ó, legal, hein? A pessoa conquistou. Não tenho mais 25 anos, não tem importância. Eu sou inteligente, tenho energia, tenho mais experiência de vida, tenho mais controle emocional, tenho mais inteligência, também vou conseguir. Eu já uso a seguinte coisa, não era pra ser agora. Ok. Aí eu me consolo. Isso que é importante, né? A gente tem que abraçar o que você tem. A nossa realidade. Isso não quer dizer se acomodar. E ser complacente. Também, ó, a minha vida como foi. E fica com essa pena, né, de você mesmo. Não, você abraça a sua realidade atual. Eu não tenho, mas o que eu tenho? Qual é a minha condição? Quais são as minhas oportunidades? E corre atrás. E vai quando atrás. você compara, assim, você está fazendo a comparação. Na hora... Qualquer coisa, atitude que você vai fazer, separa a sua vida para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a gente parou aqui para conversar, ou então eu deixei de fazer um monte de coisa para vir aqui conversar com o Mikio e com vocês, lógico, né? Então, assim, eu estagnei. Quando eu paro, eu presto atenção no que eu tô fazendo, não é? Quando eu vou fazer uma comparação, eu paro. Se a minha comparação é tóxica, eu paro totalmente de evoluir, né? Então, por exemplo, assim, a comparação, ela te deixa estagnada no seu processo evolutivo. Então, ela te deixa estagnada. Por exemplo, o Mikio, ele tem um Mercedes, né? Meu sonho é ter um Mercedes. E não é um ônibus. Não é um ônibus, tá? Não é. Então, ele tem um Mercedes. Meu sonho é ter um Mercedes. Eu paro... Poxa, eu e o Mikio, a gente tem quase a mesma idade. Como que ele conquistou isso? Por que ele conquistou? Por que eu não consigo? Aí você começa o julgamento de você, né? O Mikio, ele é uma pessoa que levanta cedo todo dia, vai trabalhar, faz isso. Eu não, eu tô aqui parada, nada dá certo na minha vida. Aí começa, né? Aí você começa a puxar tudo aquilo que dá pra você se chicotear com ele, né? Então quer dizer o quê? Você faz a comparação e não usa ela a seu favor, entendeu? Por exemplo, o Mikio, ele tem um Mercedes que não é o ônibus, né? E ele levanta todo dia 6 horas da manhã para trabalhar. Eu levanto 10 horas da manhã. Vamos começar a mudar? Entendeu? Então, você pode fazer essa comparação e fazer dela um incentivo para você mudar, né? Exato. Aí sim dá certo essa comparação. Né? Agora, quando você compara e começa a falar, coitado de mim, aí não dá certo. Toda vez que existe, né, esses elementos que a gente coloca na nossa vida, a gente se sabota porque ou a gente tem medo de saber que não vai dar certo, medo de não conquistar aquilo que o outro conquistou, ou porque eu já sou velho demais para isso. Quantas isso eu escuto tanto. Gente que queria tanto fazer uma faculdade, mas eu já tô velho. Mas, gente, tô pensando na minha próxima aqui. Então a gente se limita demais, né? Então, que nem a gente falou, o que o outro conquistou, aquilo que ele fez, é só uma referência, né? E sempre a gente se volta para dentro da gente e começa a ver o que a gente quer. Quando você estava falando assim, mas a fulana, uma menininha desceu toda bonita, tal, com um carrão, tal, e a gente acha que isso é uma referência de felicidade. Né? A gente fala, então essa garota é feliz da vida, ela tem tudo o que ela quer. Será que ela... Não estou dizendo que ela não seja, ou que alguém que tenha posses materiais não seja feliz. Não é isso. Só que a gente faz um julgamento parcial.
A gente cria uma fantasia na nossa cabeça que fulano que é bem sucedido no trabalho, ele é feliz. Que nem você falou, ela desceu lá, tal, eu vi o bem material dela, fiquei com inveja do bem material dela. Então, assim, pode ser que ela entrou, eu atendi ela muito simpática, porque logo eu me toquei, né? Ela falou, nossa, você é muito simpática. Pode ser que ela fez essa comparação comigo. Pode ser que ela não seja simpática. Então, assim, às vezes você compara uma coisa que o outro tem que você não tem, e o que você tem o outro compara também. Exato. Porque ele não tem. É aquele negócio. Cada um colocou uma coisa no seu caleidoscópio. Isso aí, entendeu? Então, cada um coloca uma coisa que viveu, Exato. entende? Então, às vezes, você vai pela cabeça dos outros, você não vai viver. Então, por exemplo, o Mikio fala pra mim, Fer, vamos hoje mudar pra Rússia. Eu vou falar, Mikio, vamos! Vamos pra Rússia. Eu morro de frio, não tenho nem roupa pra isso. Não sai falar nada. Não sei falar nada, nem vodka eu bebo. Então, aí eu chego lá, e aí? Não era o que eu queria, mas foi o que ele falou pra eu fazer. Porque o Mikio... E aí a Fernanda achou, o Mikio foi pra Rússia e ele é super feliz. Super feliz na Rússia. Não é? E nem vodka ele bebe também. Né? Então, nem assim, gosta de tanto frio assim também não. É isso, então a gente cria uma fantasia e não vive uma realidade. Por isso que essas novelas, esses doramas fazem tanto sucesso. Porque parece que tudo dá certo no final. Todo mundo chora, todo tem mundo drama. É lindo, todo mundo é lindo. E todo mundo é feliz no final da história. Será? Será que é assim? Não, você pode ver os artistas, atores. Olha eles na novela e pesquisa a vida particular deles. Tem muitos que são infelizes. Aquele ator que fez... Ele era um comediante. Ele fez que ele era um palhaço do hospital, só que ele era médico. É o William... Eu sei quem que é, do Patch Adams, né? O Patch Adams. Então, o cara, você via ele em cena, nossa, o cara era maravilhoso. Você pensa, nossa, imagina morar com esse cara. Ele era muito engraçado e tal. O cara tinha depressão. Tinha depressão. Entende? E mais importante do que falar dessas fantasias que a gente compra e a gente acha que por fulano ser assim ou ser assado e eu não ser, ele é feliz e eu não sou, a gente deixa de criar a nossa história de felicidade. E você compra... olha só como a gente é bom nisso. Você compra a vida do outro, modifica no meio do caminho para ficar igual ao que você quer. Então, às vezes, nem é real o que você está comprando. Não é bem aquilo que está acontecendo. Então, por que a gente não estabelece o que vai nos fazer feliz? Né? Dentro da nossa realidade, né? Não vamos criar uma fantasia inalcançável, né? Eu quero melhorar de vida, eu quero ter uma casa um pouco melhor. Então vamos começar um planejamento, vamos começar a fazer. Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição hoje? Recursos pessoais, de habilidade, oportunidades, aquilo que está dentro da minha vida, dentro do meu caleidoscópio e que eu posso estar colocando mais riqueza dentro dele, porque a hora que eu começo a movimentar, a girar ele, dar ritmo, dar força, as coisas começam a acontecer. Isso sim vai trazer felicidade. Isso sim vai ser uma realização para a nossa vida. Não uma fantasia de uma comparação que não é nem verdadeira, né? A felicidade da gente só depende da gente. Né? E cada um de nós, todos nós, passamos por dificuldades. Não vá pensar que o fulano que é rico, que é bonito, que é isso, que é aquilo, ele também não vive a vida que a gente vive. Com certeza vive. Com certeza. Né? E o que a gente primeiro precisa fazer, sabe? Que a comparação vai ter. É natural, é do seu organismo. Então, assim, não tem como você falar, não vou me comparar nunca a ninguém. Você vai. Você vai se comparar. Então, isso não existe. Não tem como você excluir da sua vida. É que nem a dopamina. Não tem como você excluir da sua vida. Mas, o que você tem que fazer agora é prestar atenção no que você está se comparando. Porque, às vezes, você está usando uma régua que não cabe em você.
né? Então, isso a gente precisa prestar atenção. Essa comparação, ela tem que ser leve e natural para incentivar você a ser uma pessoa cada dia melhor. Agora, se você usa essa comparação de uma forma tóxica, não está sendo legal. E agora, no tempo de hoje, eu vou ser realista com você. A gente usa a comparação tóxica, né? E a todo momento. Às vezes você nem precisa entrar na rede social. Uma vez eu estava indo trabalhar, eu ia trabalhar todo dia, umas 6h30, 7 horas da manhã. E tinha uma moça, ela passava correndo todo dia pelo meu carro, todo dia. E eu olhava para ela e falei, nossa senhora, eu queria ser assim. Aí eu falei, pô, inveja, né? Eu tendo que ir trabalhar às 7 horas da manhã, a moça aqui correndo e tal. Então, assim, pode ser, eu vi a inveja e eu usei essa comparação, tirei ela da forma tóxica, que é usando a inveja, e passei para a forma ativa, né? Para uma forma que me incentive, né? Que me coloque à frente. Então, para ser uma pessoa cada vez melhor. Então, todo dia de manhã, não corro, tá? Eu tenho medo de correr na rua. Mas, todo dia de manhã, eu caminho. Faço o mesmo exercício que ela faz. Entende? Então, você vai me ver 7h30 da manhã andando por aí. É verdade, eu já vi. Uma vez eu tava lá no centro, o pessoal, o que você tá fazendo aqui? Eu pego e vou pro centro, dá 10 quilômetros, eu vou embora, né? Então, assim, você tem que começar a parar a sua vida e observar a sua comparação. Se ela tá tóxica, não tem problema. É o que eu sempre falo, para de julgamento. Para de achar que você é o pior de tudo. Porque não é como ele falou, cada um é único. Entende? Às vezes a gente tá aqui, às vezes o Mikio, é fato isso aqui, gente. O Mikio, ele é mais centrado, ele é mais sério. Eu só que faz a piada, né? Eu que tiro tudo na palhaçada aqui. Então, assim, eu não posso me comparar e ele falar, queria ser séria que nem o Mikio. A régua dele não cabe a mim. Entendeu? Uma vez a gente tentou, né, Miki? A gente tentou, eu falei, eu falo muito alto. Eu até falei, se me amarrar, não falo mais. Que eu mexo mão, mexo corpo, mexo tudo. Então, assim, uma vez a gente tentou, né? Ele nem sabia que eu tava tentando. A gente gravou um podcast e tal, acabou, ele falou, o que você tem? Eu falei, nada, eu tô controlando a voz pra não falar alto. Ele, para, tá muito chato. A gente teve que gravar tudo de novo. Então, assim, às vezes você, do seu jeito, que é único, você compara com alguém para melhorar. E você, com o seu jeito único, incentiva alguém a melhorar também. Entendeu? Então, isso a gente tem que parar e prestar atenção. Parar de se menosprezar. Achar que está errado. Achar que não tem valor. Né? Não é isso. Todos nós temos. Segundo aquilo que a gente construiu de nós mesmos. Tem a genética, tem a nossa história, tem o ambiente que a gente viveu, que a gente foi criado. E cada um viveu uma história diferente e está vivendo. Mas o fantástico da vida é que eu vou continuar criando a minha história. E eu posso criar do jeito que eu quiser. A minha história vai ser maravilhosa. E cada um de nós pode transformar a sua história numa história maravilhosa. E independente do outro, cada um vai fazer a sua história. Mas e se o outro ficar falando de mim? Que olha o jeito que eu faço, olha como está demorando. Pouco importa isso aí. Né? Quem disse que existe tempo para luto? Quem disse que tem tempo para se formar numa faculdade? Quem falou isso? Cada um no seu ritmo. Quem disse que tem essas regras? Ninguém. A única regra da vida é eu ser melhor e ser feliz. Né? E uma coisa está atrelada à outra. Quanto melhor eu sou, em termos de caráter, em termos de habilidade, em termos de inteligência, de resiliência, e sempre que eu for um pouco melhor, eu vou ser um pouco mais feliz. Essa é a única regra válida da vida. O resto não tem valor, né? A não ser uma referência positiva onde eu me espelhe para um objetivo meu futuro. Não é porque alguém falou, você tem que andar todo dia, senão você não vai ser isso, não vai ser aquilo.
Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que ser, o que eu tenho que ter para ser feliz. Só eu mesmo posso dizer. E o que eu vou dizer para mim mesmo tem que ser numa base segura de que isso não é uma fantasia, que isso é real para mim. Que a hora que eu conquistar aquilo, eu realmente vou me sentir bem com essa conquista. Então, eu convido vocês a parar de se comparar. E observe a comparação que vocês fazem, né? Todo mundo é único, cada um no seu ritmo. E todo mundo tem valor. E seja maravilhoso do jeito que você é. E com essa maravilha que nós somos, sejamos cada vez mais maravilhosos ainda. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.